É possível emagrecer comendo arroz e no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê a forma que você come arroz está prejudicando o seu processo de emagrecimento. Olá, nutrida! Eu sou a nutricionista Ellen Marinho, sou especialista em emagrecimento e no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê o arroz está se tornando vilão no seu processo de emagrecimento. Mas antes, eu quero te apresentar 4 tipos de arroz diferentes e te explicar mais sobre eles, tá bom? Vem comigo, mas antes eu preciso que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para que eu entenda que realmente o meu trabalho aqui está sendo válido para vocês. Assim, eu consigo te ajudar e você consegue também me ajudar. Quero te convidar também a vir conhecer o meu perfil no Instagram. Lá eu compartilho dicas diárias sobre emagrecimento, alimentação saudável e qualidade de vida. Além disso, compartilho receitas e um pouquinho do meu dia a dia. Nutrida, hoje eu quero que você entenda o porquê que nós nutricionistas costumamos condenar o seu arroz do dia a dia. Não é porque a gente não quer que você coma arroz, mas porque o seu consumo de arroz está maior do que deveria e você não está sabendo escolher um arroz de qualidade. Pensando nisso, eu trouxe 4 tipos de arroz para juntas entender melhor qual é o melhor para o seu processo de emagrecimento. Vamos iniciar pelo queridinho arroz branco, provavelmente é o seu preferido, certo? Nutrida, o arroz branco, para chegar naquele formato branquinho, né, aquela pepita branquinha, ele passa por diversos processos de polimento. Ele vai sendo retirada toda a sua parte externa. E durante esse processo de polimento, ele vai perdendo nutrientes essenciais para o seu processo de emagrecimento, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. O arroz branco, ele tem um sabor mais aceitável, né? Por quê? Porque ele sofreu todo tipo de polimento possível e foi retirado aí todas as suas camadas, que deixaria ele integral e mais rico em nutrientes. Então, ele é um arroz que fornece um alto valor de carboidrato, um baixíssimo valor de proteína e quase nada de nutriente. Ou seja, se você está numa dieta para emagrecer, o que você quer evitar é picos de glicose. E quando você come um arroz branquinho, ele tem alto valor de carboidrato, de fácil absorção, o que vai causar vários picos de glicose no seu organismo. Então, sim, o arroz branco ele deve ser ou retirado ou reduzido significativamente da sua alimentação, para que você consiga ter mais saúde e, nutrir o seu corpo. Mas você não precisa ficar sem arroz. Eu trouxe aqui outros exemplos de arroz para que você entenda que há diversas formas de você melhorar a sua alimentação. O próximo arroz que eu trouxe para vocês é o parbolizado. Não sei se você já conhece. O arroz parbolizado ele tem um custo um pouco maior, no entanto, ele é um arroz com um pouco mais de nutrientes do que o branco. Por quê? Ele passa por um processo onde é colocado sobre água potável e deixado por um certo tempo. Esse tempo é o suficiente para que os nutrientes ele entra para a parte mais profunda do arroz, preservando assim o valor nutricional desse alimento. No entanto, após esse período ele é retirado, seco e passa novamente para o processo de polimento, assim como o arroz branco. Ou seja, o arroz integral ele consegue permanecer aí no seu interior um valor nutricional um pouco maior do que o branco, mas ainda assim não é o ideal para o processo de emagrecimento, porque ainda não tem quantidade significativa de fibra, de manganês, ferro e zinco, assim como outros nutrientes importantíssimos que a gente consegue absorver do arroz. Então, você vai pagar um pouco mais caro pelo arroz parbolizado, mas ele ainda não vai ser um arroz ideal. Por quê? Porque ele ainda não vai ter a quantidade significativa de nutriente e proteína. Agora,
quero falar para vocês sobre o arroz integral, muito julgado por vocês, e talvez você não esteja conseguindo consumir o arroz integral por conta de 3 fatores que eu vou falar no final desse vídeo. Então fique comigo para você aprender o que está faltando no arroz integral. Por que eu quero que você comece a consumir o arroz integral? Porque o custo e benefício dele é muito maior. No arroz integral você consegue ter aí zinco, ferro, manganês, fósforo, uma quantidade muito maior de fibra alimentar e proteína. Por quê? O arroz junto com o feijão, eles fazem um casamento de aminoácidos essenciais para a nossa saúde. Aminoácidos que a gente não produz, que é a miosina e a lisina. Então, quando você começa a consumir arroz com feijão junto, é bom para a sua saúde. Mas o arroz branco, ele não consegue fornecer uma quantidade significativa desse aminoácido. O que o integral já consegue suprir. Então, quando você substitui o arroz branco pelo integral, além de ter esses vários nutrientes que eu citei aqui para você, você consegue evitar o pico de glicose, porque ele tem uma quantidade maior de fibra, e a proteína que você tanto busca no seu processo de emagrecimento. Então, se você tem o desejo de emagrecer, ter mais saúde, nutrir o seu corpo, comece a substituir o arroz branco pelo arroz integral, tá bom? E agora eu trouxe aqui para vocês um arroz pouquíssimo conhecido, tá? Inclusive aqui em casa a gente não tinha o hábito de consumi-lo, mas hoje a gente já está começando a inserir aos poucos na nossa alimentação, porque vale muito a pena, que é o arroz negro. O arroz negro, ele tem uma quantidade de nutriente muito maior do que o integral, sem contar que o arroz negro, ele apresenta 250% a mais de proteína do que o arroz branco e 30% a mais do que o arroz integral. Ou seja, se você tem dificuldade de consumir carne, se você está em uma dieta vegana, vegetariana, ele é o arroz exclusivo para você. Porque além de você ter aí maior quantidade de nutrientes do que o arroz integral, o parborizado e o branco, você consegue também suprir a sua demanda de proteína. Então o arroz negro, ele deve sim fazer parte da nossa alimentação. Não precisa ser todos os dias, mas os dias que você conseguir encaixá-lo aí na sua alimentação vai ser de grande importância. E outra coisa, nutrida, a recomendação diária de fibra alimentar, o arroz negro consegue suprir em 25%. Então, se você consegue consumir arroz negro pelo menos aí 3 vezes por semana, você já está melhorando a sua ingestão de fibra diária, o que vai ajudar aí no seu bolo fecal, na sua peristalse fecal, vai aumentar suas fezes, vai conseguir eliminar mais toxinas, radicais livres, gordura e melhorar o seu emagrecimento. Então, comece a conciliar o arroz branco, o arroz integral com o arroz negro, tá? Que isso vai ajudar e muito na sua saúde. Ele custa um pouquinho mais caro, mas vale o teste. Faça o teste e me conte aqui nos comentários o que você achou do arroz negro. E agora eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas importantíssimas para essa substituição. Mas antes, eu preciso que você deixe seu like, nutrida, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo aqui é relevante para você e para suas amigas nutridas, tá bom? Então, papel e caneta na mão, vamos anotar a dica da Nutri. Olha, para você fazer um arroz integral de qualidade, você não vai fazer na panela tradicional, porque você vai gastar muito gás, muito tempo. Ele não vai ficar com um sabor gostoso, vai ficar mais solado. Não vai ficar legal. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, deixar ele de remolho, assim como o feijão. Porque na sua casca, né, o arroz integral ainda tem ali uma casquinha por fora. Ele tem o chamado de antinutriente, que dá aí uma má digestão, um aumento dos gases. Então você deixa aí 12 horas de remolho, joga essa água fora, coloca-se outra água para fazer o cozimento. Quando você vai fazer o arroz integral, não é da mesma forma que você faz o branco. Você pode colocar aí um pimentão, um tomate, uma cenoura, um milho. Todos esses vão ajudar a melhorar a palatabilidade do arroz integral. Outra coisa, panela de pressão. 8 minutos na panela de pressão vai ficar ou cozido ou quase cozido. Sem contar que você pode colocar um cheiro verde, vai ficar delicioso o sabor. Outra coisa que eu quero contar para vocês. O arroz negro,
integral e branco podem ser conciliados durante a semana. O problema de vocês é que vocês querem radicalismo e não precisa disso. Você pode um dia consumir o arroz branco, no outro consumir o integral e no outro o arroz negro. Antes você fazer dosado do que você querer ser radical e não dar conta, ou você ser uma desleixada e consumir só o arroz branco. Aplique no seu dia a dia essas pequenas dicas que vai te ajudar e muito na aceitabilidade, tá, desses dois alimentos. Por fim, se você realmente não tem, nenhuma disposição de mudar o seu arroz, comece a reduzindo a quantidade. 3 colheres de sopa de arroz já vai ser suficiente para você e o seu processo de emagrecimento. E enriqueça esse arroz. Coloque uma cenoura ralada, um brócolis, uma cebola, um pimentão, para que esse arroz não seja somente uma fonte de carboidrato, para que ele consiga nutrir o seu corpo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele tenha agregado valor e conhecimento no seu dia a dia e que você compartilhe com amigos, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Beijos da Nutri e até o próximo vídeo.